sou Tainara Fernandes, psicopedagoga. Que maravilha, né? Ontem foi comemorado o Dia Mundial da Dislexia, 10 de outubro. Durante todo o dia de ontem, tivemos aí várias formas, né, de lembrar desse grande dia, inúmeras iniciativas, alerta para a importância dessa perturbação do neurodesenvolvimento que afeta aproximadamente 5% das crianças na idade escolar. Então, os sintomas associados à dislexia é a criança que não consegue aprender a ler com facilidade, né? Não tem compreensão da leitura, os erros ortográficos, dificuldade na expressão, composição das ideias nos textos, comprometer significativamente a aprendizagem e provocar um conjunto de alterações emocionais. Pode provocar insegurança, baixa autoestima, desmotivação para a aprendizagem, tanto na escola como em outros processos de aprendizagem. Então, tudo isso é decorrente do baixo rendimento escolar. Deste modo, é muito importante que se identifique, que avalie, que é importante ter um acompanhamento, né, psicopedagógico com as pessoas que têm dislexia. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, aperte o sininho para receber as notificações, dê o seu like, tá bom? Que ficarei muito feliz. Vamos conhecer um pouco mais sobre a dislexia, que o DIS quer dizer distúrbio, o lex, que é de leitura, né, linguagem, então o distúrbio da linguagem, o distúrbio da leitura se manifesta. Os primeiros sinais de alerta. A dislexia é genética e hereditária. Se a criança possuir pais ou outros parentes dislexos, quanto mais cedo for realizado o diagnóstico, melhor para os pais, a escola e a própria criança. Então, quanto antes procurar ajuda, melhor. Nós temos uma imagem aí, né, de como a professora escreve procurar e como a criança, ela vê e entende a palavra. Observe, né, que algumas letrinhas saem dos lugares. Então, o dislexo, ele compreende dessa forma. Haverá sempre dificuldade com a linguagem escrita, dificuldade em escrever, dificuldade com a ortografia, lentidão na aprendizagem da leitura. Muitas vezes a criança não consegue aprender a ler e os pais já não sabem o que fazer para que elas possam aprender a ler. E muitas vezes vem de um distúrbio, de um transtorno. Por isso que é preciso procurar ajuda psicopedagógica, que muitas vezes as dificuldades fica ali na escola sempre tendo dificuldade e nunca sabe o que é. E quando você procura um profissional que trabalha com as dificuldades de aprendizagem, ele vai saber identificar se é uma dislexia. Muitas vezes, né, a disgrafia, que é a letra feia, muitas vezes os professores falam, esse menino tem a letra feia demais, vamos melhorar, e aquela criança não consegue melhorar a letra. A descalculia, que é a dificuldade com a matemática, sobretudo na assimilação de símbolos e de decorar a tabuada. Haverá dificuldade com a memória de curto prazo e com a organização. Dificuldade em seguir indicações de caminhos e em executar sequências de tarefas, né? Também há dificuldade para compreender textos escritos e dificuldade em aprender uma segunda língua. Todas essas dificuldades. Haverá, às vezes, dificuldade com a linguagem falada, dificuldade com a percepção espacial e a confusão entre direita e esquerda. Ele não saber ali, né, qual é a direita, qual é a esquerda. Na pré-escola, nessa criança que tem dislexia, ele vai ser uma criança dispersa, né? Que tem fraco desenvolvimento da atenção, que tem atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem na pré-escola, tem a dificuldade em aprender rimas e canções, fraco desenvolvimento para coordenação motora, dificuldade em quebra-cabeça e falta de interesse por livros impressos. Pessoa que tem dislexia na infância, né, não conseguiu identificar, ou identificou na vida adulta, como ela será? Ela vai continuar com a dificuldade na leitura e escuta, terá uma memória imediata prejudicada,
terá dificuldade na aprendizagem de uma segunda língua, dificuldade em nomear objetos e pessoas, dificuldade com direita e esquerda e dificuldade em organização. Os pesquisadores não sabem exatamente o que causa a dislexia, mas acham que é durante o desenvolvimento aí que pode afetar a forma como o cérebro processa as informações. Eles também acreditam que a genética, desempenha um papel. Apesar de um gene para a dislexia não ter sido encontrado, dislexia tende a ser herdada da família. Então, a dislexia não é causada por uma deficiência física, como a visão ou a audição, ela é um distúrbio. Então, cabe reforçar que não há prescrição de medicamentos para quadros de dislexia e sim adaptações aliadas ao atendimento especializado com um profissional da área da saúde. Então, a pessoa ela terá acompanhamento, se for preciso fonoaudiólogo, psicopedagogo, se for preciso fazer um exame com neuropsicólogo. Então, todos esses profissionais, eles podem estar atentos, aos sinais. O profissional, ele vai variar, como eu falei para vocês, dependendo da dificuldade apresentada pela criança. Ela pode precisar de acompanhamento especializado de um psicólogo, um psicopedagogo ou um fonoaudiólogo. Entretanto, o tratamento não acontece apenas no contexto da clínica. É necessário o envolvimento da família, dos professores, da escola, para estimular aí conhecimento, para estimular aquela criança a aprender a saber mais, E precisa adaptar as atividades para aquela criança que tem dislexia. Pode vir acompanhada de outros transtornos? Sim, então geralmente, crianças com diagnóstico de dislexia, que é a dificuldade de ler, de escrever e soletrar, são muito propensas a desenvolver sintomas depressivos, O papel do professor aí nesse momento, Os professores, eles podem minimizar a situação, colocar o aluno numa carteira mais próxima de si, para assim poder vigiar, dar atenção às dificuldades daquele aluno que tem dislexia, eliminar possíveis focos de distração, afastar aí o aluno de perto da janela, ou de objetos que distraem, ou de colegas, que se distraem muito fácil, que fazem barulho, ensinar o aluno a organizar os cadernos, organizar aí as matérias, as disciplinas, fazer um reforço positivo e não negativo para que ele não se sinta marginalizado, Tentar ali elogiar, que bom que você conseguiu fazer, vamos melhorar aqui essa letra e tal. Dá mais tempo durante as provas, porque ele precisa compreender, as perguntas. É possível ler as perguntas para o aluno, porque muitas vezes ele não consegue compreender ele lendo, mas outra pessoa lendo ele consegue compreender melhor. Então, pessoal, cada vez que eu venho aqui falar de um transtorno, de aprendizagem, vai me passando um filme na cabeça do tempo em que eu estudava, e tinha crianças que não conseguiam aprender a ler no processo de alfabetização, também no tempo em que eu comecei a dar aula, em que eu percebo muitas dificuldades aí das crianças e às vezes a escola não sabe como ajudar esses tipos de criança. Então você que está assistindo esse vídeo, repasse para outras pessoas para que eles possam saber um pouquinho mais sobre a dislexia. Ontem foi o grande dia, 10 de outubro, dia da dislexia, e nós precisamos conhecer um pouquinho mais, principalmente profissionais da educação, para saber identificar e ajudar esses tipos de criança. Então, espero que vocês tenham gostado, Não só crianças, mas adultos também, que precisam saber um pouquinho mais o porquê dele ler tão lento, ou dele não ter conseguido aprender a ler, a escrever, e que isso é possível, superar essas dificuldades. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abração a todos.